Com vocês, o conferencista desta manhã do Festival GEA de Literatura de 2011, Laurentino Gomes. Obrigado, professor. Bom dia. Bem, eu primeiro queria agradecer a presença de todos vocês, a presença dos professores, diretoras de escola, todos os estudantes. Queria agradecer o convite do Instituto GEA para participar do 7º Festival GEA de Literatura. É um grande privilégio para mim estar aqui com vocês hoje. Como vocês sabem, eu sou um jornalista. Eu fui repórter e editor de redações durante mais de 30 anos. E o jornalista tem algumas missões nessa vida. Uma delas é prover as pessoas, ou ajudar a prover as pessoas com informações para que elas tomem decisões melhores na sua vida. Eu acho que essa é uma missão sagrada, importante, de dimensão ética do jornalismo, que é como você ajudar as pessoas a navegarem nesse mundo tão saturado de informação, estão sendo acionadas o tempo todo por novos produtos, novos serviços, novas grandes novidades e tal. É tanta informação que às vezes as pessoas ficam um pouco perdidas. O que é importante e o que não é? O que é relevante e o que é irrelevante? E o jornalismo pode ajudar, sim, a orientar essas pessoas, não só a eleger o presidente da República, a governadora, o prefeito, mas também a comprar o carro, a escolher a roupa adequada para ir numa festa, a escolher a viagem de férias, que cinema você vai ver no fim de semana. Ou seja, existem novas formas de jornalismo que estão sendo exercidas todos os dias para ajudar as pessoas a tomar decisões melhores nesse mundo cada vez mais complexo, cada vez mais saturado realmente de informação. E por uma dessas boas coincidências da vida, eu fui levado a fazer jornalismo na área de história, é o que eu faço hoje. Ou seja, eu não sou um historiador acadêmico, não tenho a formação universitária nessa área, mas eu procuro usar o que eu aprendi como jornalista nas redações de revistas e jornal para filtrar esse conhecimento especializado, acadêmico, que está sendo produzido nas universidades, nos centros de pesquisas, para um público mais amplo. E, para minha felicidade, esses dois livros tiveram uma repercussão muito grande no mercado editorial, ou seja, eu procuro usar essa linguagem mais acessível para um público não habituado a ler sobre o assunto, mas logo ele chegou às escolas também. Então eu percebi que eu tinha também uma segunda missão que estava escondida até então, que era ajudar os professores e estudantes em sala de aula a entender melhor a história do Brasil. Para que a gente estuda história, gente? Para que a gente estuda história? Para que existe essa disciplina nas escolas? A história não é estudada em busca de personagens e acontecimentos pitorescos do passado. Assim, o Dom João que comia franguinhos, que era muito medroso, a Carla Joaquina, que era uma mulher muito maquiavélica, terrível. Não é isso para isso que a gente estuda a história. A história tem uma outra função importantíssima, que é iluminar o passado para entender o presente e preparar a construção do futuro. Essa é a função do estudo e do ensino de história, ou seja, uma dimensão tridimensional. Ou seja, se você não olha para o passado, você não consegue saber quem você é, de onde você veio, quais são as suas características, quais são os seus defeitos, quais são as suas virtudes, quais são as ferramentas que você pode usar para construir o futuro. Hoje, no Brasil, nós estamos vivendo uma experiência inédita na nossa história, que são 26 anos de construção continuada do futuro pela democracia. Nunca aconteceu isso. Tanto tempo de democracia. A história do Brasil é uma história autoritária, é sempre de uma intervenção de cima para baixo, primeiro de um rei, de um imperador, depois de um general, de um ditador e assim por diante, intervindo no processo de construção do futuro e fazendo com que essa construção fosse sempre de cima para baixo. O povo raramente foi convidado a participar dessa construção. Até porque esse povo era escravo, era analfabeto, era muito pobre, num país de grande concentração de riqueza, de latifúndio, em que havia uma grande massa de excluídos. Essa grande massa de excluídos, infelizmente, não estava habilitada a participar da construção do futuro. Então, quem construiu o Brasil? Uma pequena elite, constituída por senhores escravos, senhores de engenho, cafeicultores, fazendeiros, traficantes de escravos, que elegiam, constituíam o governo, então, um governo monárquico, um governo e tal,
para construir, tentar organizar esse país que nós herdamos do período colonial. Hoje o Brasil passa por um momento de grande transformação. E eu diria que não é mérito individual de nenhum governo. Não é do Fernando Henrique, não é do Lula, não é da Dilma, é do povo brasileiro como um todo, que pela primeira vez tem sido chamado a participar dessa construção pela democracia. Então nós estamos começando a colher os frutos do que nós plantamos nesses 26 anos. O Brasil tem mais renda, tem mais distribuição de oportunidades, regionais, inclusive, o Nordeste está crescendo de forma visível, tem menos analfabetos, tem mais estudantes, tem mais escolas, tem mais empregos. O Brasil está mudando de forma muito rápida. E eu acho que isso realmente são os frutos que nós estamos colhendo do exercício da democracia. Mas essa construção coletiva, ela só vai ser realmente bem-sucedida se nós estudarmos história. Porque senão essa construção do futuro fica muito imediatista. A gente toma decisões no achômetro. É só olhando para o passado que nós entendemos quais são as características do Brasil. Então, quando você olha para o passado, você observa que o Brasil ele não é nem melhor nem pior do que qualquer outro país. Ele é diferente. É um erro achar que o Brasil é mais corrupto, é mais ineficiente, é mais injusto do que outros países. O Brasil é diferente. Por quê? Porque as nossas raízes são diferentes. E só estudando o passado, só olhando as diferenças das nossas raízes, nós conseguiremos também construir um país diferente no futuro. Um país diferente dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra, da Rússia, da China e assim por diante. O Brasil vai ser melhor do que ele é hoje. Eu diria que o Brasil sonhado, ele é melhor do que o Brasil real. Ele é menos corrupto, ele é menos desigual. O Brasil sonhado pelos brasileiros. Mas ele vai ser diferente dos outros. Um Brasil melhor, porém diferente. Mas essas diferenças nós precisamos olhar no passado. Sem olhar o passado, nós não conseguimos entender. Então, eu fiz essa abertura só para explicar a importância do ensino, do estudo e do ensino de história. Uma sociedade que não estuda história não está habilitada a construir o futuro. Então, eu diria que a coisa mais importante que nós podemos fazer hoje, nesse período de construção democrática, é estudar história. Porque só assim nós vamos conseguir construir o Brasil em outras áreas, na engenharia, na matemática, na biologia, na física, na psicologia, na medicina, assim por diante. Mas o estudo de história é o ponto de partida. Então, como é que o Brasil se formou? Como é que nós chegamos até aqui? Claro que o Brasil tem 500 anos de história, não daria para discutir tudo isso em uma hora. Mas eu vou mostrar alguns aspectos da fundação, da criação do Brasil como país. Eu diria que o Brasil foi descoberto pelo Pedro Álvares Cabral em 1500, mas até 1808 ele funcionou basicamente como uma grande fazenda de Portugal. Os portugueses tiravam daqui as suas riquezas, na forma de cana-de-açúcar, de tabaco, de algodão, carne de charque, ouro, diamante e assim por diante. Mas o Brasil foi mantido relativamente isolado, analfabeto, atrasado, sem comunicação, sem indústrias. Tudo isso era muito precário no período colonial. Embora tivesse, claro, uma cultura portuguesa se instalando aqui. Com a chegada da corte, em 1808, tudo isso começa a se transformar muito rapidamente. Esse é o período de transformação mais profundo e mais acelerado de toda a história do Brasil. Esses breves 13 anos de permanência da corte no Rio de Janeiro, entre 1808 e 1821, o ano da partida de volta do Dom João para Lisboa. E é um período tão importante que ali surge a fundação do Estado brasileiro, a fundação do Brasil como país. O Brasil é inventado nesse período. E algumas características nossas de hoje estão lá atrás. Eu diria que 1808, 1822, o ano da chegada da corte, o ano da independência, contém algumas características genéticas do Brasil, alguns DNAs do Brasil. Tinha muita corrupção, tinha muita ineficiência, tinha muita desigualdade social em função da escravidão, mas também estava nascendo ali o Brasil que nós somos hoje. Um Brasil grande, integrado, de dimensões continentais, de 192 milhões de brasileiros que se reconhecem como tal. Porque vocês vão observar durante a minha palestra, o Brasil, em alguns momentos, correu seriamente o risco de se fragmentar, de se dividir em 3 ou 4 países independentes, como aconteceu com a América Espanhola. A América Espanhola não permaneceu unida. Ela se dividiu, Argentina, Peru, Chile, Colômbia, Equador, assim por diante. O Brasil, por uma via quase que milagrosa, é muito interessante observar isso, o Brasil foi se mantendo unido. Unido pela língua portuguesa, pela cultura portuguesa, mas também pela forma como o processo histórico
se formou, que é diferente do resto da América. Na abertura desse primeiro livro, 1808, eu uso como epígrafe. Epígrafe é aquela frase que os autores põem na abertura do livro para sinalizar o que eles pretendem dizer ao longo da obra. É uma frase de uma série da televisão britânica sobre a Inglaterra, que diz o seguinte: as pessoas fazem a história, mas elas nem sempre se dão conta do que estão fazendo. Isso é muito interessante. Essa frase vale para a história, mas vale para cada um de nós que estamos sentados aqui nesse auditório hoje. Cada um de nós, assim, nós estamos executando tarefas, tomando decisões, seguindo um rumo na vida, que a gente, às vezes, não sabe totalmente o resultado que ele vai ter. Eu, por exemplo, tenho 55 anos, e eu diria que a maioria das coisas que me aconteceram até agora não foram resultado de um rigoroso planejamento prévio. Eu não planejei e executei a minha vida. A minha vida é resultado de acasos, de circunstâncias, alguns acidentes, pessoas que eu conheci ao longo do caminho e que foram me levando a executar papéis, tomando decisões que eu sequer seria capaz de imaginar quando eu era criança. Por exemplo, escrever livro de história do Brasil. Eu não imaginava que eu ia fazer isso. Isso funciona também na história, ou seja, a história não é resultado daqueles heróis épicos de praça pública, de estátua de bronze, ferro, que hoje, quando você vê um Duque de Caxias, um Dom Pedro II, um Dom Pedro I, um Napoleão Bonaparte, você fala, sabia exatamente o que estava fazendo. Não, a história é feita por pessoas em carne e osso, como todos nós que estamos aqui. Aliás, a história é uma construção coletiva, tá? Não só os poderosos fazem a história, todo mundo participa da construção da história. Mas a história é feita por pessoas em carne e osso, com suas ansiedades, com as suas inseguranças, com seus medos, com as suas coragens, com os seus defeitos, com as suas virtudes, que em algum momento são capturadas, por isso pelo que eu chamo de um rio caudaloso, que são as circunstâncias e os acasos da história. Ou seja, existem circunstâncias, situações que estão agindo sobre as pessoas o tempo todo. Quando você olha para o passado, você observa que quem fez a história, os protagonistas da história, não tinham um leque tão amplo de opções como se imaginava. Ontem, por exemplo, tive o privilégio de jantar com a governadora Rosiana Sarney. Está lá governando o Maranhão hoje. Quando você olhar daqui a 200 anos para trás, você vai observar que ela não tinha tanta opção de decisão como se imagina hoje. Ah, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Porque ela é premida por circunstâncias, às vezes por falta de recursos, por alianças políticas, pela condição social da população, pelo grau de cultura, de educação, assim por diante, ou seja, que condiciona a ação das pessoas que estão fazendo a história. Então, se essa é a equação da história, ou seja, pessoas em carne e osso, que agem sobre determinadas circunstâncias e acasos, é muito importante entender o que estava acontecendo na história da humanidade 200 anos atrás, na época da independência do Brasil, ao ponto de obrigar a corte portuguesa de Dom João a tomar uma decisão tão drástica quanto fugir de Portugal para o Rio de Janeiro. Isso nunca aconteceu antes nem depois. Uma monarquia europeia abandonar sua metrópole, cruzar um oceano em condições precárias, perigosas, arriscadas, para vir viver e governar do outro lado do mundo, num lugar que era até então relativamente selvagem, analfabeto, isolado. O que estava acontecendo na história da humanidade? Quais eram as circunstâncias e os acasos daquele momento na história da humanidade que estavam agindo sobre a figura de Dom João VI, do futuro Dom João VI, da Rainha Louca, Dona Maria I? O que estava acontecendo? Bem, é muito importante entender que esse é um dos períodos mais revolucionários da história do ser humano na Terra. E é importante também vocês entenderem que nem sempre nós somos agentes principais da nossa história. Geralmente nós somos levados por outras circunstâncias, nós somos caudatários. E é o que acontece nesse momento. O Brasil vai ser transformado, mas não só por sua própria condição. Existem eventos fora, na história da humanidade, que agem como pressão sobre nós. Ou seja, há uma mudança na Europa, nos Estados Unidos, no mundo todo, e que vão transformando, vão levando o Brasil de roldão. Eu poderia dizer isso. Então, esse é um momento de muita revolução, de muita transformação. Tem revolução nas artes. Por exemplo, Beethoven estava estreando a sua Quinta Sinfonia em Viena. Goya, um grande pintor espanhol, estava em atividade em Madrid. Goethe, que é o principal gênio da literatura alemã, estava escrevendo o primeiro volume da sua obra-prima, Fausto, na Alemanha. Tinha uma revolução na medicina, com a descoberta da vacina contra a varíola, por exemplo, que até então dizimava grande parte da população humana.
Tinha uma revolução na tecnologia, que eu vou mostrar mais daqui adiante, com a descoberta, com o domínio da tecnologia do vapor para movimentar máquinas industriais na Inglaterra, a Revolução Industrial na Inglaterra, que mudava toda a escala humana de produção. Tudo isso está acontecendo nesse período que antecede a história do Brasil. Mas esse é principalmente um momento de revolução nas ideias. Se havia alguma coisa transformadora, revolucionária, perigosa acontecendo 200 anos atrás, eram as ideias. Essas ideias eram geradas, pensadas por enciclopedistas franceses, os iluministas escoceses e ingleses, americanos, os filósofos da época, mas elas estavam propondo uma nova forma de constituir, organizar e governar as sociedades. Por isso que elas eram perigosas. Porque até então, toda forma de organização e de governo da sociedade humana se baseava no regime de monarquia, em que todo o poder emanava do rei, em seu nome era exercido. Era dessa forma que a sociedade se organizava e se governava até então. Os iluministas, os enciclopedistas, propunham uma nova forma. Eles diziam o seguinte: não, todo o poder tem que emanar do povo em seu nome ser exercido. Que é a noção de... Quem sabe? O que é a noção de quê? Alguém pode levantar a mão e responder? Quem respondeu democracia? Ganhou um livro. Pode procurar a Josi aqui que você ganhou um livro. Você lá que ergueu a mão, lá no cantinho, lá. Isso, você mesmo. Tá bom. Essa é a noção de democracia e de república. Ou seja, o poder ele é compartilhado pelas pessoas que, teoricamente, têm que se beneficiar dele. A sociedade que vai se beneficiar das decisões do Estado tem que participar da organização desse poder. Essa é a noção de república e de democracia. Portanto, as ideias eram muito transformadoras. Observem que não é uma coisa tangível. Não é um trator, não é uma máquina, não é um cavalo. São coisas que estão no ar, que estão sendo pensadas, mas são altamente revolucionárias, altamente transformadoras, porque mudam a forma como a sociedade até então se organizava, distribuía riquezas, distribuía benefícios, privilégios, títulos de nobreza. Tudo isso mudava com a noção de democracia e de república. Então, eu queria mostrar aqui algumas ideias, algumas revoluções, resultados das ideias. Primeiro, a independência americana de 1776, em que os Estados Unidos rompem com a Inglaterra e criam um novo país. Por que ela é importante? Porque, pela primeira vez, essas ideias são colocadas em prática. Democracia e república eram ideias que tinham sido testadas por breves períodos na Antiguidade, especialmente na Grécia, em Roma, mas sem continuidade. Portanto, era mais uma teoria do que uma viabilidade prática de governar a sociedade. Com a independência americana, os colonos americanos demonstraram que sim, era possível organizar um país grande como os Estados Unidos, com 3 milhões de habitantes na época, na forma de democracia e república. Isso espalha uma onda de choque pelo planeta, porque demonstra às outras sociedades que era possível, sim, mudar. Não era apenas uma ideia que estava na cabeça dos filósofos da época. Havia uma possibilidade prática dessa democracia, dessa república sendo exercida. Todo o poder emana do povo em seu nome exercido. Não tem mais rei. Então isso é um problema. Isso é um problema para quem tinha o poder na época, porque muda tudo. A segunda é a Revolução Francesa de 1789. Aliás, muito resultado da primeira, influenciado nas ideias. A França sempre apoiou os Estados Unidos na luta contra a Inglaterra, então a França estava bastante comprometida do ponto de vista financeiro. Tinham ocorrido 2 frustrações de safras agrícolas, então o povo francês estava muito faminto, muito pobre, e aí é uma revolução na França. Uma revolução liderada, claro, conduzida pelo povo, o povo derruba a monarquia absoluta, mas ela é insuflada por um pedaço da população que é muito importante vocês terem na cabeça, chamado burguesia. Eu vou devagar, tá, para não assustar vocês. O que é a burguesia? A burguesia era um pedaço da população que tinha se enriquecido muito em função das transformações que eu citei há pouco, mas que não tinha títulos de nobreza, portanto não tinha acesso ao poder político. Como o poder político sempre influenciou o ambiente econômico, havia uma demanda por mudanças por parte da burguesia. A burguesia queria participar do poder, porque dizia, olha, eu sou empresário, eu sou comerciante, eu sou industrial, e a nobreza toma decisões que são contrárias ao meu interesse. Então, a burguesia queria participar do poder.
Então a burguesia ela conduz a revolução na França, mas o povo é que é o personagem principal, o povo nas ruas. O povo derruba a monarquia na França, manda o rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta para a guilhotina, eles são decapitados em 1793, e a França mergulha num caos político, porque era uma novidade tão grande, isso nunca ninguém tinha tentado antes, que a França entra num caos. Então tem o regime do terror, milhares de pessoas são mandadas para a guilhotina também por divergências políticas. A França começa a ser ameaçada de invasão pelos seus vizinhos, que não se conformavam com aquela nova situação no coração da Europa. E aí quem é chamado para pôr ordem na casa? Napoleão Bonaparte. Bem, o Napoleão Bonaparte, ele assumiu a condição de imperador da França em 1804, mas ele já vinha, em 1790 e pouco, ele havia se tornado o maior gênio militar que a humanidade havia conhecido desde o Império Romano. Ele mudou a guerra. Ele conseguia mobilizar as suas tropas com mais rapidez do que os adversários, ele repunha as perdas em campo de batalha também com mais rapidez, mas principalmente, graças a essa França revolucionária em convulsão permanente, ele conseguiu uma outra novidade, que era mobilizar todos os recursos nacionais da França para a guerra. Isso era uma novidade. Até então, a guerra era uma atividade da nobreza. Os nobres lutavam entre si, usando mercenários, que eles pagavam a soldo e tal, ou vassalos que lhes deviam obediência. Na França revolucionária, o Napoleão consegue mobilizar todos os recursos nacionais. E se vocês levarem em consideração, por exemplo, que na campanha da Rússia, quando Napoleão invadiu a Rússia em 1812, ele perdeu 500 mil de soldados tentando fugir do inverno, era muita gente. Então essa é uma novidade. Então em 1806, que é o ano 1806, 1807, que é o ano que nos interessa, o ano da fuga da corte para o Brasil, o Napoleão não só era o imperador da França, como de toda a Europa. Ele governava uma população estimada em 60 milhões de pessoas. E ele havia conseguido derrotar todo mundo, todos os reis, todos os imperadores, todos os soberanos, com uma única exceção, a Inglaterra, que estava do outro lado do Canal da Mancha, um pedaço de mar que separa o continente europeu das Ilhas Britânicas, e tinha feito também uma grande revolução, chamada Revolução Industrial, no final do século XVIII. Todos vocês sabem que a água em estado gasoso ocupa mais espaço do que a água em estado líquido, certo? Estamos de acordo nisso ou não? Boa. O que os ingleses fizeram? Eles perceberam que esta água em estado gasoso cria uma fonte de energia para movimentar máquinas industriais. Basicamente é isso. Como ela ocupa mais espaço, ela precisa sair para algum lugar. Então eles usaram a tecnologia do vapor para movimentar máquinas industriais. Isso criou uma nova escala de produção na história humana. Até então, toda a capacidade humana de produção se limitava aos músculos do corpo, da força física individual de cada pessoa, alguns animais, como por exemplo, burros, camelos, cavalos, bois que puxavam arado, e alguns engenhos muito precários, como rodas d'água e moinhos de vento. Essa era a capacidade humana de produção até então, desde que o ser humano tinha aparecido na Terra. Com a Revolução Industrial, os ingleses criaram uma nova escala de produção. Então, em 1800, começo do século XIX, as fábricas inglesas despejavam quantidades monumentais de produtos no mercado. Todo o produto que vocês possam imaginar para a época. Pregos, cordas, martelos, tecidos, máquinas para fazer outros produtos, ou seja, uma quantidade enorme. E esses ingleses, eles precisavam de mercados, porque numa revolução industrial como essa, se você produz muito e não vende, você quebra, porque tem custos novos, tem custo de matéria-prima, de manutenção de fábrica, de mão de obra, custo de estoque. Se você produz muito e não tem mercado, você quebra, você vai à falência. Então os ingleses precisavam de mercado. Em 1805, os ingleses derrotaram Napoleão Bonaparte numa batalha importante chamada Batalha de Trafalgar, disputada no mar Mediterrâneo, e se tornaram também uma grande potência marítima. Eles eram os senhores dos oceanos. O que o Napoleão Bonaparte faz tentando retalhar essa Inglaterra, que o havia derrotado em 1805? Quem sabe? Então, isso que o Napoleão fez. Vocês estão muito bem preparados, parabéns, viu? O Napoleão decreta o bloqueio continental. Ou seja, ele tenta estrangular a Inglaterra da Revolução Industrial. Ele diz o seguinte: aqui na Europa, onde eu mando, ninguém compra, ninguém vende nada da Inglaterra. Como a Inglaterra precisava produzir e vender muito, tem um problema. A Inglaterra pode ir à falência. Então ele decreta o bloqueio continental.
E aí tem uma queda de braço entre duas grandes potências, uma potência industrial e marítima, que era a Inglaterra, e uma potência militar revolucionária, que era a Inglaterra, que era a França. Quem estava no meio disso tudo? Portugal, né? É isso, ganhou o livro, é isso. Então, Portugal, ou seja, um pequenino país que 300 anos antes tinha sido muito aventureiro, muito corajoso, muito ousado com as viagens de Vasco da Gama, de Pedro Álvares Cabral, que tinha feito as grandes navegações, as grandes descobertas. 200 anos atrás, Portugal era um país relativamente pobre, sem população, sem recursos, sem exército para se defender, pressionado por essas duas potências continentais da época, potências europeias, ou seja, a França de Napoleão e a Inglaterra da Revolução Industrial. Porque o Napoleão decreta o bloqueio continental e exige a participação de Portugal. Portugal é um país do continente europeu. Só que não era tão simples assim Portugal aderir a Napoleão, porque Portugal tinha uma aliança antiga com a Inglaterra. Sempre foi a Inglaterra que protegeu a independência de Portugal contra a Espanha, por exemplo. Então não era tão simples. Agora, mais do que isso, Portugal era governado por aquele que naquela época era considerado o soberano mais tímido, mais indeciso, mais medroso, dado a crises periódicas de depressão, que era o príncipe regente Dom João. O Dom João ele não tinha sido preparado adequadamente para governar. Ele era o segundo filho da rainha Dona Maria I, o filho mais velho morreu de varíola, logo em seguida a rainha ficou louca, teve uma insanidade mental, foi considerada incapaz de governar, e ele teve que assumir o trono em caráter improvisado, apoiado por um conselho de ministros, como príncipe regente. Mas em 1807, o Dom João foi obrigado a tomar o que eu considero a decisão mais importante da vida dele. Porque o Napoleão exigiu a adesão de Portugal, e ele não podia romper com a Inglaterra. Então, era uma situação muito difícil, até porque as consequências seriam trágicas, seja lá qual for a decisão que ele tomasse, qual fosse. Primeiro, se ele aderisse a Napoleão Bonaparte, a Inglaterra, que tinha interesses a proteger em Portugal, bombardearia a cidade de Lisboa, tomaria os navios de Portugal e provavelmente estimularia a independência do Brasil, porque isso interessava aos produtos da Revolução Industrial inglesa, abrir novos mercados na América. E sem o Brasil, Portugal não era nada. Essa era a primeira opção. A segunda opção era romper com Napoleão Bonaparte e manter a aliança com a Inglaterra, que na prática é isso que acontece. Nesse caso, Napoleão mandou para Portugal um exército de 50 mil soldados com o objetivo de invadir o país, destronar a monarquia portuguesa e acabar com a independência de Portugal. E aí havia uma terceira alternativa, surpreendente quando você observa hoje, 200 anos depois, que era fugir de Portugal. Que é isso que o Dom João faz. Então, entre o anoitecer do dia 28 de novembro de 1807 e o amanhecer do dia 29, entre 10 e 12 mil pessoas, esse número é controvertido, embarcaram em 58 navios e vieram embora para o Brasil. Imagina a situação. Eu como estou falando com um leitor mais leigo, eu faço algumas analogias, algumas comparações. Eu digo assim, imagina que hoje qualquer um de vocês acordasse de manhã e descobrisse, ligasse o rádio, a televisão e descobrisse que o governo do Brasil fugiu para a Austrália. A Dilma Rousseff, todos os ministros, todos os senadores, todos os deputados, todos os empresários, foi todo mundo embora. Imagina a situação. Com uma diferença, foi mais ou menos isso que aconteceu em Portugal 200 anos atrás. Com uma diferença, se hoje a Dilma Rousseff e todo o governo brasileiro fugisse para a Austrália, como nós vivemos numa democracia em que todo o poder emana do povo, em seu nome é exercido, nós teríamos a prerrogativa de reconstituir o Estado brasileiro. Ia ter uma certa confusão e tal, mas nós poderíamos eleger novos prefeitos, novos deputados, novos governadores, novos presidentes. Ou seja, nós conseguiríamos recompor o Estado brasileiro. 200 anos atrás, essa noção não passava pela cabeça das pessoas. O povo não era chamado a nada. Então, vocês imaginem o vazio, a revolta, o medo que tomou conta do povo português quando circulou a noção de que a monarquia estava indo embora para o Brasil, estava vindo embora para o Brasil. E foi isso que aconteceu. A corte embarcou no dia 29 de novembro de 1807. Alguém sabe quantos dias demorou a viagem? Já pode levantar quem souber. Que dia foi que a corte chegou em Salvador? Dia 22 de janeiro de 1808. Foram 100 dias de viagem.
A corte embarcou no dia 29 e chegou em Salvador no dia 22 de janeiro de 1808. Depois chegou ao Rio de Janeiro no dia 8 de março de 1808. O Dom João ficou em Salvador durante 5 semanas e depois foi embora para o Rio de Janeiro. Essa foi uma viagem muito desconfortável, mas antes eu queria mostrar algumas iconografias, algumas figuras do que eu falei até agora, né? Essa é a coroação de Napoleão, em 1804, na Catedral de Notre-Dame, o fuzilamento dos espanhóis que se rebelaram contra Napoleão depois da invasão da Espanha, em 1808, um quadro do embarque da corte, essa é uma fuga que foi decidida às pressas, muita coisa importante ficou abandonada no Porto de Lisboa, como, por exemplo, a prataria das igrejas e os 60 mil volumes da Biblioteca Real, e uma alegoria da chegada da corte ao Brasil, né? A alegoria, como vocês sabem, não é uma foto jornalística, é uma situação romântica, romantizada, idealizada. Ela celebra uma situação ideal. Então, o que nós vemos aqui é uma corte impecavelmente vestida, chegando da Europa, um raio de sol que se projeta sobre a família real, e a América, do lado esquerdo, que acolhe essa monarquia que chega pela primeira vez ao Novo Mundo. Na verdade, essa viagem não foi tão simples assim, vocês leram o livro, né? Ou seja, foi uma viagem muito desconfortável, com muitas baratas, muitos ratos, piolhos. Houve uma epidemia a bordo de piolhos do navio da Carlota Joaquina. As mulheres tiveram que cortar o cabelo, jogar as perucas e o cabelo ao mar, untar essas cabeças carecas com banha de porco e enxofre. Ou seja, uma situação muito desconfortável. Mas, ao chegar ao Brasil, essa corte começa um processo de transformação muito acelerado da realidade brasileira. Antes de falar da transformação, eu queria falar sobre o que era o Brasil 200 anos atrás. Que lugar é esse que a corte encontra ao chegar a Salvador em janeiro de 1808, depois do Rio de Janeiro em março? Uma coisa bem importante a ressaltar é a bem-sucedida ocupação territorial. Ou seja, nos 300 anos anteriores, os portugueses e os brasileiros haviam atropelado o Tratado de Tordesilhas, que vocês conhecem muito bem, né? Ou seja, uma linha imaginária que iria de Belém do Pará, Laguna e Santa Catarina, dividindo o Brasil mais ou menos ao meio. A parte litorânea, do leste, ficaria com os portugueses e a oeste com os espanhóis, um tratado mediado pelo Papa, logo na época do descobrimento. O que os portugueses fizeram? Eles se aproveitaram da vocação geográfica desse território, dos rios que conduzem ao interior do continente, e saíram em busca de ouro, diamantes, esmeraldas, índios para escravizar, criação de pastagens aqui no Piauí, sul do Maranhão, e atropelaram, mudaram a ocupação territorial brasileira. Então, o Brasil, quando a corte chegou, ele era mais ou menos o que nós somos hoje em termos de dimensão territorial, com algumas exceções, evidentemente. Por exemplo, o estado do Acre, que só se incorporaria à federação em 1903. Mas o Brasil era mais ou menos o que nós somos hoje em termos territoriais. Apesar disso, havia muito isolamento, muita rivalidade entre as províncias, até por uma questão geográfica também. Por exemplo, era muito mais fácil, por uma questão de correntes marítimas e ventos, ir de São Luís do Maranhão a Lisboa e voltar do que eu e Rio de Janeiro. Essa navegação costeira só se estabeleceu mesmo depois do uso dos barcos a vapor, em meados do século XIX. Então, a comunicação que se fazia daqui para Lisboa era muito mais intensa do que com o Rio de Janeiro, do que com São Paulo, do que com a própria Bahia e Espírito Santo. Havia, claro, uma comunicação no interior, mas era muito precária, muito demorada. As províncias eram isoladas e rivais entre si. Havia uma grande precariedade na saúde e no saneamento. Estima-se que o analfabetismo fosse em torno de 99% da população, ou seja, de cada 100 brasileiros, só um saberia ler e escrever. E o fenômeno da escravidão, né? Nos 3 primeiros séculos da colonização, entraram no Brasil para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar, de algodão, nas minas de ouro e diamante, 3 milhões de escravos africanos, contra apenas 1 milhão de portugueses brancos. Os escravos tinham muito menos expectativa de vida, eles morriam muito rapidamente e tal. Quando a corte chegou ao Brasil, de cada 3 brasileiros, 1 era escravo. O outro era mulato, negro forro, índio, ou seja, completamente à margem de qualquer oportunidade nesse final de período colonial brasileiro. Era uma situação de grande desigualdade social. Tinha havido uma explosão populacional no século XVIII, a população multiplicou 10 vezes em função da descoberta de ouro e diamante em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Mas, quando a corte chegou, já havia uma decadência na produção de pedras e minerais preciosos, né? Aqui, só para ilustrar o que eu estou falando, também o Rio de Janeiro, em 1822, ano da independência, um vilarejo colonial promovido à condição de capital
do Império Colonial Português com a chegada da corte. Um engenho de açúcar no Nordeste, que mostra essa economia bastante rudimentar da época, e o mercado de escravos do Valongo, no Rio de Janeiro, que era o maior entreposto negreiro das Américas, recebia entre 10 mil e 18 mil escravos por ano. Os escravos chegavam muito doentes, dos navios negreiros, muito magros, ficavam em quarentena, e depois eram comprados e vendidos, como hoje se comercializa um animal numa feira agropecuária do interior do Brasil. Era uma bolsa de mercadoria de carne humana. O escravo era apalpado, examinado, se os dentes não estavam cariados, o comprador mandava correr de um lado para o outro, em seguida fixava um preço. Ou seja, os escravos não eram tratados como seres humanos, dignos dos mesmos direitos dos brancos. Eles eram tratados como mercadorias agrícolas, basicamente, né? De trabalho braçal. Aqui os tropeiros, que eram os caminhoneiros da época, encarregados de fazer esse precário comércio do colonial da época, né? E a transformação. Esse é o ponto importante, né? Ou seja, o que acontece? O Dom João chega da Europa fugindo de Napoleão Bonaparte, como soubemos bem. Qual foi a primeira decisão importante que ele tomou? Abertura dos portos. Você aí, né? Isso, abertura dos portos. O que foi a abertura dos portos, gente? A abertura dos portos é o seguinte, ó. Pela primeira vez em 300 anos de colonização, o Brasil estava livre para vender e comprar mercadorias de qualquer outro país que não fosse apenas Portugal, até então detentor do monopólio do comércio colonial. Só Portugal intermediava as trocas comerciais com o Brasil até então. Com a abertura dos portos, qualquer outro país amigo, na prática era basicamente a Inglaterra, poderia comprar e vender coisas do Brasil. Essa é uma decisão importantíssima que o Dom João toma uma semana depois de chegar a Salvador, no dia 28 de janeiro de 1808. Agora, não é uma decisão que ele toma porque ele era bonzinho, estava agradecido pelos brasileiros que o acolhiam no momento de dificuldade. Ele foi obrigado a tomar essa decisão. Se vocês levarem em consideração que os portos de Portugal estavam ocupados pelas tropas de Napoleão, que chegaram no dia 30 de novembro, um dia depois da partida da corte, se o Dom João não abre os portos do Brasil, o Império Colonial Português estaria paralisado, não havia para onde levar mercadorias. Então tinha que abrir os portos do Brasil para continuar havendo trocas desse Império Colonial. Mas era também uma exigência da Inglaterra. A Inglaterra, como eu mostrei no começo da minha apresentação, tinha feito a Revolução Industrial e precisava desesperadamente de novos mercados. E o Napoleão tinha feito o bloqueio continental, né, como vocês bem apontaram. Então a Inglaterra estava com produtos encalhados nas suas fábricas inglesas, nas suas fábricas, em Manchester, em Liverpool e assim por diante. E abrir os portos do Brasil era uma forma de expandir as fronteiras mercantis da Inglaterra. Então os ingleses começam a desovar produtos que estavam encalhados nas suas fábricas na Inglaterra e começam a desovar aqui. Mas há um Brasil também que é clonado de Portugal. Observe que o Dom João não está apenas fugindo de Napoleão, se escondendo de Napoleão. Ele precisa governar a partir do Brasil. Certo? Ele transfere a monarquia para cá. A coroa portuguesa tem uma nova sede, que é o Rio de Janeiro. Para que essa administração a partir do Brasil fosse possível, era preciso transformar a colônia em metrópole. Então, o Dom João começa a copiar no Brasil todas as instituições que até então funcionavam em Portugal. Ele copia aqui um banco, copia a Marinha, a Justiça Brasileira, a Imprensa Régia, ele cria o Jardim Botânico, ele transfere para cá a fábrica de pólvora, ele cria, ou seja, ele vai transformando tudo o que havia em Portugal, ele clona no Brasil. Então, o Brasil que é transformado, ele é um clone de Portugal. Então, observem isso muito atentamente, gente, porque eu estou falando de processos de independência diferentes. Enquanto que na América Espanhola e nos Estados Unidos a gente tem uma ruptura radical de monarquia para a república e se criam novas instituições, até então nunca testadas aqui, e também uma nova classe dirigente, no Brasil não. É Portugal que se transfere para a América, fugindo de Napoleão Bonaparte, e começa a ser clonado, espelhado no Brasil. Então, o Brasil que emerge independente, depois de 1822, ele é uma continuidade burocrática, institucional, administrativa de Portugal. Há uma continuidade entre Portugal e o Brasil, e que se reflete, por exemplo, na continuidade da monarquia. O Brasil não vira uma república, ele é uma monarquia, continuando o que havia até então em Portugal. É bem interessante observar isso. Mas o Dom João ele faz mais coisas, né? Ele traz para cá artistas, compositores, maestros, dançarinos, pintores como Debré,
cientistas como Marx Spix, um botânico chamado Saint-Hilaire, ou seja, começa a haver um certo esforço civilizatório na América, uma tentativa de transformar essa colônia, até então muito atrasada, muito isolada, analfabeta e proibida, num local digno de abrigar uma monarquia nos trópicos. Tem uma nova corte e o ataque ao cofre, isso é importante dizer, ou seja, o Dom João chega ao Brasil muito necessitado de apoio político e financeiro. Cerca de 10 a 12 mil pessoas cruzaram o oceano junto com o príncipe regente e a família real. Então ele toma algumas decisões para viabilizar essa corte no Brasil. Primeiro, ele contrata um empréstimo de 600 mil libras esterlinas com a Inglaterra para financiar suas despesas. E o Brasil herda isso, aí começa a dívida externa brasileira, na independência. O Brasil herda essa dívida em 1822. Em seguida, ele cria o Banco do Brasil, que hoje é um banco muito eficiente, funciona bem e tal. Mas, na época, o Banco do Brasil foi criado para financiar as despesas da corte. Era onde os ricos da colônia se tornavam acionistas e o rei tirava dinheiro sem fundo, sem garantia. Tanto assim que, depois da independência, o Banco do Brasil estava completamente falido. O Dom Pedro I teve que extinguir o Banco do Brasil, que foi recriado depois do Segundo Império. Mas o Dom João cria também um sistema de doação voluntária ao rei. Então, eu, por exemplo, grande traficante de escravos no Rio de Janeiro, dou voluntariamente um dinheiro ao rei, dou a minha casa para o rei. Isso aconteceu várias vezes. Em troca de quê? As pessoas se tornavam acionistas de um banco que elas já sabiam que nasciam quebrado, ou doavam dinheiro ao rei. Tício de Nobreza ganhou um livro, pode pegar. Então, é isso que aconteceu, ou seja, um sistema de promiscuidade entre os interesses públicos e privados, um toma lá da cá, entre a nobreza que chegava da Europa, falida, precisando de dinheiro, de apoio político, e os ricos da colônia, que eram mais ricos que Portugal, e que não tinham título de nobreza, não tinham muitos privilégios como havia em Portugal. Então, há um toma lá da cá, o rei consegue dinheiro, apoio político, casas, e em troca distribui benefícios nos negócios públicos, títulos de nobreza e assim por diante. Por exemplo, só nos primeiros 8 anos da permanência no Brasil, o Dom João distribuiu mais títulos de nobreza do que em todos os anos anteriores da história de Portugal, em troca de apoio político e financeiro. Tem um historiador baiano, chamado Pedro Calmon, que disse que em Portugal, para se fazer um conde, eram necessários 500 anos de tradição e tal. No Brasil, bastavam 500 contos. Ou seja, um sistema de toma lá da cá. É muito interessante observar isso, né? Tem a invasão dos produtos ingleses, os viajantes e a redescoberta do Brasil, com um trabalho maravilhoso de catalogação das espécies da flora, da fauna brasileira, da topografia, dos tipos humanos. E o ápice das transformações ocorre na criação do Reino Unido, Brasil, Portugal e Algarve. Algarve é uma província ao sul de Portugal que sempre teve um certo grau de autonomia. Por isso que a gente tira Algarve ao parte. Mas na parte era Reino Unido, Brasil e Portugal. Esse é o ápice das mudanças. Aqui a gente pode dizer que acaba formalmente o período colonial brasileiro, porque o Brasil não é mais colônia. A partir desse momento, o Brasil é reino em igualdade de status com Portugal. Portanto, a gente pode dizer que a independência formal ocorre em 1822, com a ruptura. Os dois países passam a ser governados separadamente. Mas o fim do período colonial ocorre mesmo em 1815. Isso é um motivo de controvérsia entre os historiadores. Mas eu acho que é 1815, em função da criação do Reino Unido por Dom João, que era muito feio, tímido e inseguro, mas ele é promovido agente das transformações por força das circunstâncias. Eu diria que o Dom João é uma espécie de Macunaíma, ele é um herói às avessas. Ele não é um grande estadista, não é um grande general, ele é pouco assertivo, mas ele é um grande agente de transformação, mas pelo avesso. Ele demora a tomar decisão, ele é muito indeciso, mas agindo dessa forma, ele vai transformando profundamente Portugal e Brasil, né? Aqui a cerimônia do beijamão, que mostra essa corte corrupta, perdulária, que vivia de troca de favores com a monarquia, e aqui o Dom João conduzindo a própria carruagem nos arredores do Rio de Janeiro. Ele levou uma vida pacata, gostou muito do Brasil, aparentemente ele não queria ir embora. Mas em abril de 1821, o Dom João é obrigado a voltar para Lisboa. Por que ele volta, se ele gostava muito do Brasil? Porque Portugal sofreu muito nesse período. Portugal sofreu muito nesse período. Foi invadido 3 vezes pelas tropas de Napoleão. 1/4 da população morreu de fome ou guerra, ou fugiu do país. Virou um protetorado da Inglaterra. O país se empobreceu em função da transferência dos privilégios do monopólio comercial para o Brasil, que estavam na metrópole, mudaram para o Brasil.
Aí a situação é tão complicada que em 1820 ocorre uma grande revolução em Portugal. Alguém sabe o nome? Revolução Liberal do Porto, em 1820. Essa revolução, ela é muito importante porque ela é um eco tardio da Revolução Francesa em Portugal. Portugal era um país de monarquia absolutista. Tinha sido pouco contaminado com as ideias que estavam transformando o mundo. Mas, em função da vinda da corte para o Brasil e tal, Portugal fica de tal forma abandonado que essas ideias transformadoras vão germinando em Portugal. Aí ocorre a Revolução Liberal do Porto de 1820. Por que ela é liberal? Porque ela já está contaminada com as ideias da Revolução Francesa. Então, em 1820, há a Revolução Liberal do Porto e são convocadas as Cortes Constituintes. Vocês se lembram disso, né? As Cortes Constituintes eram uma espécie de parlamento, de uma Assembleia Legislativa da monarquia, que só era convocado em situação de grande crise nacional. E fazia 120 anos que as cortes não eram convocadas em Portugal. Em 1820, a situação é tão grave que são convocadas as cortes. Agora, observem que elas têm um segundo nome, constituintes. As cortes não eram constituintes até então. O que significa constituinte? Elas embutem a ideia de que o país precisava ter uma constituição. Portanto, além do rei que governava e mandava, organizava tudo, tinha que ter uma constituição. Isso era uma grande novidade na época. A ideia de constituição, hoje, por exemplo, o Brasil é governado por uma constituição. Todos nós nos submetemos à Constituição do Brasil. Na época, essa ideia não existia. A lei era o rei. Claro que tinha os regulamentos da monarquia e tal, mas o rei era a lei. A ideia da Revolução Liberal do Porto é que o rei também tinha que se submeter a uma Constituição. Por isso que são cortes constituintes. E o Dom João é obrigado a embarcar numa situação bastante humilhante para ele, porque antes de ir embora ele é obrigado a assinar um juramento de que ele respeitaria a Constituição que ainda seria feita em Portugal. Ele vai embora. Agora, antes de partir, este homem, tímido, indeciso, com sérios problemas para tomar decisão, sabia o que tinha feito, né? Ele chama o príncipe Dom Pedro, futuro imperador Pedro I, na antevéspera da partida, e pronuncia essa frase célebre. Ele diz assim: Pedro, se o Brasil se separar, antes seja para ti, que me has de respeitar, do que para qualquer um desses aventureiros. Essa é uma frase muito interessante, porque ela tem 3 mensagens, e que mostra que esse rei não era tão bobalhão quanto o Marco Nanini, que aparece no filme da Caracca Mulatti. 3 mensagens. Primeira mensagem: a independência vem aí. Ou seja, o Dom João diz assim: olha, depois de tudo que nós fizemos no Rio de Janeiro nos últimos 13 anos, não dá mais para deixar o Brasil como colônia. Pedro, se o Brasil se separar, ele está prevendo a independência está vindo aí. E se a independência é inevitável, vamos controlar o processo. Antes que seja para ti, que me has de respeitar. Nós, da monarquia portuguesa, temos que controlar o processo de independência do Brasil. Para quê? Para impedir que caia nas mãos desses aventureiros. Quem seriam os aventureiros da frase do Dom João? Quem seriam os aventureiros? Eu respondo. Eram os republicanos, não eram os ingleses. Os aventureiros da frase do Dom Pedro, do Dom João, eram os republicanos que estavam fazendo a independência da América Inglesa e da América Espanhola. Simão Bolívar na Venezuela e na Colômbia, Bernardo O'Higgins no Chile, José de San Martín na Argentina, assim por diante. Ou seja, e que tiravam os reis de cena. E que tinham simpatizantes no Brasil. Tinha Frei Caneca em Pernambuco, Cipriano Barata em Salvador, o Gonçalves Ledo no Rio de Janeiro, aqui tinha republicanos no Maranhão também. Ou seja, ele diz o seguinte: controle você o processo para impedir que o Brasil vire uma república. Basicamente é isso o sentido dessa frase. Vamos manter o Brasil como monarquia. Até porque ele previa que, num cenário republicano, como as províncias eram rivais, isoladas, distantes entre si, o Brasil poderia mergulhar numa guerra civil. E num cenário de guerra civil republicana, talvez o Brasil se dividisse em 3 ou 4 países independentes, como, aliás, estava acontecendo com a América Espanhola. Então ele diz assim: olha, controla o processo, mantenha a monarquia e mantenha o Brasil unido. Que é isso que acontece, ou seja, no ano seguinte, o Brasil se torna independente de Portugal, pelas mãos de ninguém mais, ninguém menos do que o herdeiro da coroa portuguesa. Olha que coisa curiosa isso. Não é um chefe republicano, não é um revolucionário republicano. É o herdeiro da coroa de Portugal que faz a independência do Brasil. É o único caso lá na América. Mas agora, então, só para ir ao final da minha palestra, eu quero falar sobre esse processo de independência em si, né? O que era o Brasil em 1822?
tinha algumas características que se mantinham, né? Isolamento, rivalidades regionais, pobreza, analfabetismo, mas tinha uma elite dividida por divergências políticas entre monarquistas absolutos, liberais, republicanos, federalistas. Tinha uma falta de consenso a respeito da separação com Portugal. Boa parte da elite brasileira defendia a continuidade do Reino Unido e não a separação com Portugal. Um Estado à beira da falência, porque o Dom João, ao embarcar de volta, tinha raspado os cofres públicos, então o Brasil não tinha dinheiro para contratar oficiais, soldados, comprar navios, armas, munições para lutar a Guerra da Independência. Uma ausência de forças armadas constituídas, o medo da Guerra Civil Republicana e, principalmente, o medo de uma bomba social representada pela escravidão. Havia muito medo no Brasil de que os escravos, contaminados pelas ideias libertárias que chegavam da Europa e dos Estados Unidos, pudessem querer defender os seus direitos. Até porque tinha um precedente. No final do século XVIII, os escravos de onde hoje é o Haiti, República Dominicana, na Ilha de São Domingos, uma colônia francesa, ouviram falar de uma Revolução Francesa em Paris, e que tinha um documento que começava dizendo assim: todos os homens nascem iguais em direitos que incluem a liberdade. Opa, isso é para mim, eu sou escravo. E trucidaram os brancos, houve um banho de sangue no Haiti. Então havia um medo de que isso se repetisse no Brasil, de que os escravos, contaminados pelas ideias libertárias daquela época, pudessem pegar em armas para reivindicar os seus direitos. Esse era o cenário da época, né? O José Bonifácio, que é o grande patriarca da independência, pelo menos no sul do país ele é considerado aqui no norte e no nordeste às vezes há uma certa divergência em relação ao papel dele. Mas o José Bonifácio é o homem que vai orientando o jovem príncipe Dom Pedro no processo de independência. Ele diz o seguinte: olha, muito difícil vai ser organizar o Brasil com essa matéria-prima, com tantos pobres, com tantos escravos, com tanto analfabetismo, com tanta concentração de riqueza. É o que está nessa frase que ele escreve na época, né? O Dom Pedro está apavorado com a situação. Ele fica, mas em 1821 ele escreve essa carta em que ele pede demissão. Ele fala assim: peço a vossa majestade, ao Dom João, né, por tudo de quanto é mais sagrado, que me queira dispensar desse emprego que seguramente me matará. Essa frase é ótima. O jovem príncipe do regente, com apenas 22 anos, sem experiência política, está querendo ir embora. É muito grande a pressão que a história impõe sobre os seus ombros. Mas aí muda. Logo no ano seguinte, antes do Grito do Ipiranga, ele tem essa frase forte, né? Ele diz assim: é impossível físico e moral Portugal governar o Brasil ser governado por Portugal. Não sou rebelde, são as circunstâncias. Lembram-se das circunstâncias dos acasos? Do começo da... As circunstâncias agindo sobre ele. O que mudou entre uma frase e outra? O Dom João encontra alguns apoios aqui. Primeiro, o José Bonifácio, a Leopoldina, e duas instituições que conseguem canalizar os esforços da independência, que são a Igreja e a Maçonaria. Lembrem-se que o Brasil não tinha partidos políticos organizados na época. Então, os esforços da independência estavam muito difusos pela sociedade. Então, essas instituições que já existiam formalmente no Brasil, a Igreja e a Maçonaria, e que reuniam a elite da época, elas vão canalizando o debate da independência, vão conduzindo os esforços da independência e, de certa forma, orientando a ação do do Dom Pedro. Então é interessante observar esse papel. E eram instituições que se misturavam. Aqui eu destaquei 4 personagens, 2 dos quais eram do clero, né? O Frei Sampaio, do Rio de Janeiro, e o Frei Januário da Cunha da Barbosa. Ou seja, eram do clero, mas eram também da maçonaria. Então essas duas instituições se misturavam, agiam conjuntamente. Por exemplo, o Manifesto do Dia do Fico. O Dia do Fico foi... Alguém sabe quando é o Dia do Fico? 9 de janeiro. O que é o Dia do Fico? As cortes constituintes querem anular as decisões do Dom Pedro no Rio de Janeiro. Lembram-se disso? E queriam que o Dom Pedro embarcasse de volta também. Aí o Dom Pedro decide ficar no Brasil. Ele diz: como é para o bem geral de todos, felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. Quem redigiu esse manifesto foi um frei do convento de Santo Antônio, que era da maçonaria. Então, é interessante observar como essas duas instituições vão organizando os esforços da independência. O famoso Grito do Ipiranga, esse é um quadro muito controvertido, porque nada do que está aqui é verdadeiro. O Dom Pedro não estava vestido assim, ele não estava num cavalo, os dragões da independência não existiam. Isso aqui é uma alegoria criada pelo Pedro Américo no final do século XIX, né? Mas esse é o quadro que representa a ruptura formal com Portugal. E aqui a coroação de Dom Pedro, no dia 1º de dezembro de 1822. Eu quero mostrar o seguinte, que essa independência, às vezes é contada
excessivamente pelo ponto de vista das margens do Riacho Ipiranga. É como se o resto do Brasil não existisse. Como se todos os eventos se resumissem ao Rio de Janeiro, ao dia do Fico, às margens do Ipiranga e a Minas Gerais. E o resto do Brasil fosse mero caudatário dos acontecimentos. O que eu mostro no livro 1822 é que não é verdade. Houve uma guerra da independência no Brasil que durou mais de 1 ano e meio e que envolveu todas as regiões do Brasil. Então é interessante observar que, enquanto que no sul do Brasil o processo foi relativamente pacífico, porque os portugueses foram rapidamente expulsos, no resto do Brasil correu muito sangue, houve muito sofrimento, houve muita dor, para que o Brasil realmente se tornasse livre de Portugal. E o cenário principal dessa guerra são as regiões norte e nordeste. É isso que eu estou mostrando aqui, ou seja, aqui tem 2 coisas da Bahia. A Bahia, a guerra começa em fevereiro de 1822 e vai até o dia 2 de julho, de 23, quando os portugueses são expulsos. Ali tem a Maria Quitéria, que é uma heroína, uma espécie de Joana d'Arc da Guerra da Independência da Bahia. E aqui tem um episódio bastante doloroso para o Maranhão, que é a participação desse mercenário da independência, o Lord Thomas Alexander Cochrane. O Dom Pedro contratou o Lord Cochrane para liderar a marinha do Brasil naquela época, porque os portugueses estavam encastelados em Salvador, São Luís e Belém do Pará, e para desalojá-los precisava ter uma marinha eficiente. E o Brasil não tinha navios, não tinha oficiais, não tinha marinheiros, não tinha soldados para lutar essa guerra. E ele contrata alguns mercenários. O mais importante deles é esse Lord Cochrane. Ele tinha feito a independência do Chile, do Peru, e veio para o Brasil, em troca de recompensa financeira. De fato, a participação dele foi muito importante na Guerra da Independência. Ele ajudou a expulsar os portugueses de Salvador, de São Luís e de Belém do Pará. Mas ele é uma figura muito controvertida. Eu diria que hoje ele é uma espécie de vilão e de herói simultaneamente da independência, porque ele era muito ambicioso, ele queria dinheiro. E ele chega em São Luís, expulsa os portugueses, mas trata a capital do Maranhão não como uma cidade brasileira libertada dos portugueses, mas como uma cidade inimiga tomada como presa de guerra. Então ele saqueia a cidade de São Luís do Maranhão, ele toma todo o tesouro público, patrimônio individual, e leva para o Rio de Janeiro, onde ele queria dividir isso com seus oficiais. É uma situação muito difícil, de muita dor em São Luís do Maranhão. Ele vai, e pior, ao chegar lá, ele é recebido como herói nacional, e o Dom Pedro I lhe dá o título de Marquês do Maranhão, o que para os maranhenses hoje soa como uma grande ofensa, porque ele realmente tratou o Maranhão como se fosse uma cidade inimiga e não uma cidade... Mas enfim, o papel dele é importante na Guerra da Independência. Então, para finalizar, vencida a guerra contra Portugal, o Brasil já era uma nação unificada e soberana? Não. Não, havia muita divergência, houve o caminho para a consolidação da unidade nacional, foi longo e demorado. Teve a Sabinada na Bahia, teve a Guerra dos Cabanos em Pernambuco, teve a Guerra da Balaiada no Maranhão, teve a cabanagem no Pará, teve a Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul, depois teve a Revolta do Malês em Salvador novamente. Ou seja, uma grande divergência entre os brasileiros a respeito da forma como organizar e conduzir os destinos do Brasil. O processo de independência é mais demorado do que os acontecimentos que eu citei até há pouco. Aqui tem umas frases que refletem isso, por exemplo, o padre Diogo Antônio Feijó, futuro regente do Império, lá nas Cortes de Lisboa, dizendo: nós não somos deputados do Brasil, porque cada província se governa hoje independente de Portugal. O Frei Caneca, líder e mártir da Confederação do Equador, em Pernambuco, em 1824, dizendo o seguinte: olha, nós estamos sim independentes, mas não constituídos. Ainda não formamos uma sociedade imperial, senão no nome. Uma divergência a respeito de como organizar o Brasil. O Cipriano Barata, também contestando o poder do imperador. Um escravo em Minas Gerais, reivindicando seus direitos, dizendo: olha, em Portugal se proclamou uma Constituição que nos iguala aos brancos, defendamos nossos direitos. E esse era o grande medo na época, que os escravos defendessem seus direitos. E aí tem o projeto de José Bonifácio, que é o projeto que triunfa naquele momento, ou seja, independência com monarquia constitucional, poder centralizado no imperador e para com isso garantir a integridade territorial. Essa é a fórmula de Brasil que se viabiliza naquele momento. Agora, José Bonifácio defendia outras coisas, Abolição do tráfico negreiro, educação para todos, liberdade de culto, reforma agrária, incentivo à indústria e comércio, mudança da capital. Nada disso aconteceu. Vocês observam que tem uma agenda de Brasil que fica abortada pelo meio.
Por quê? Porque o José Bonifácio queria a abolição dessa escravatura. E a elite diz, não. Monarquia ok, integridade territorial ok, escravatura abolida nem pensar, nós precisamos dos escravos. Então, o Brasil rompe com Portugal, mas mantém intacta a ordem social. Mantém a escravidão, mantém analfabetismo, mantém concentração de riqueza e latifúndio. Essa é uma frase de uma historiadora, ela diz: a solução monárquica oferecia a garantia de uma revolução de cima para baixo, dispensando grande mobilização popular. Portanto, essa é uma revolução sem povo. É uma elite que faz a independência, mas o povo não participa. E para fechar, então, 3 consequências importantes do que eu falei, do que eu mostrei até agora. Primeiro, uma independência sob controle, a preservação da integridade territorial e a noção de identidade nacional que nós temos hoje, ou seja, de que o Brasil é um país grande, integrado, de dimensões continentais, e que todos nós nos reconhecemos como brasileiros. Porque se o Brasil tivesse se separado na época da independência, a nossa noção de identidade hoje seria diferente. Nem todos se identificariam como brasileiros. Mas há um preço, esse é o último slide, né? Há um preço que se paga por isso. Primeiro, uma construção de cima para baixo. Não tem povo participando da construção do Brasil. É sempre uma elite que organiza tudo. Segundo, primeiro ordem, depois progresso. Essa é uma palavra de ordem que está presente o tempo todo. Sem ordem, sem controlar os escravos, sem controlar os pobres, sem controlar os analfabetos, não dá para progredir. Essa é a frase que está na nossa bandeira, ordem e progresso. Uma frase positivista. O adiamento dos sonhos republicanos. O Brasil permanece como flor exótica na América, como monarquia, por 67 anos, porque a monarquia é a avalista dessa situação. A sensação de estranheza entre sociedade e Estado que nós vemos hoje. Nós nem sempre nos reconhecemos do que está em Brasília, porque nós não fomos chamados a participar da construção das instituições nacionais. Por isso que eu digo que o Brasil sonhado, às vezes, ele é melhor do que o Brasil real. E, por fim, o desafio inacabado de formação da cidadania no Brasil. E essa é a grande novidade. Eu não quero terminar essa palestra com uma sensação negativa, dizer o Brasil não tem conserto. Não, tem. Pela primeira vez, o Brasil está participando coletivamente da construção nacional, pela democracia. Mas esse é um desafio inacabado, porque esse Estado brasileiro só vai ser eficiente, só vai ser menos corrupto, só vai distribuir de forma mais igualitária os seus benefícios, se todos nós participarmos da sua construção. E é isso que está acontecendo agora. Então, eu queria encerrar agora, agradeço, peço desculpas se eu falei demais, e estou à disposição para eventuais perguntas. Muito obrigado. A minha pergunta é: como o senhor se sente sendo quase um popstar num país de milhares de analfabetos que ainda não tem acesso à leitura? Obrigado. Bem, primeiro que eu acho que, assim, fazer sucesso, vender livros, ganhar o prêmio Jabuti, tudo isso é muito bom, mas depois de algum tempo, o que sobra mesmo é um senso de missão. Ou seja, não é só isso. Até porque as coisas começam a ficar muito repetitivas. Então, aí você fala, bem, o que está acontecendo mesmo? Por que eu estou aqui? Eu acho que tem que ter um senso de missão, ou seja, eu acho que o meu trabalho não é de um ator de novela das 8, não é de literatura de autoajuda e tal. Ou seja, eu estou trabalhando numa área muito sensível que é de educação. É de transformação das pessoas pela educação. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com o meu trabalho. Não posso subir no salto alto e ficar pretensioso, arrogante, senão eu perco a consistência do que eu estou fazendo. E acho também que você precisa manter sempre um certo senso de humildade em relação a tudo que a vida lhe traz. No sucesso e no fracasso, na alegria e na tristeza, você tem que manter um senso de humildade mesmo. Não pode nem se abater demais com as coisas ruins que lhe acontecem e nem ficar eufórico demais com o sucesso. Eu acho que se você manter essa atitude, a vida fica mais interessante. Professor Laurentino. Pois não. Fileto Soares, que desejo cumprimentá-lo. Não uma pergunta, apenas uma colaboração para o público, com relação ao episódio de Lord Crocombe. O então presidente da República, o senhor José Sarney, em visita a Londres, na sua tumba, ao passar, ele pisou, como você próprio narra em seus livros, e murmurou corsário, isso mesmo, com uma certa ira.
Naquele momento, os maranhenses estavam vingados. O pilantra do Lord Cochrane, ele foi pisoteado, embora tardiamente, mas a lembrança está viva. Parabéns pela sua palestra. Muito obrigado. Obrigado. Eu queria até contar um bastidor dessa história, que é um bastidor curioso. Eu nunca tive nenhuma relação próxima com o presidente Sarney. Quando eu estava apurando o livro, eu estava pesquisando, uma fonte, que para mim é muito confiável, mas ela não quer ser revelada, me contou essa história. Ele falou, olha, o Sarney, quando foi visitar Londres, pisou na tumba do Lord Cochrane e falou baixinho, corsário, e foi embora. Eu falei, essa história é maravilhosa, essa história é incrível. Mas eu não tive a chance de ouvir o presidente Sarney sobre isso, não tive. Mas aí eu pesquisando encontrei um artigo que ele publicou no Jornal do Brasil, muitos anos atrás, em que ele contava o episódio, mas não dizia que tinha pisado. Ele falou que passou do lado e falou corsário. Mas a minha fonte era boa. Eu falei, não, então eu vou usar. Aí, algum tempo atrás, teve uma sessão no Senado de homenagem à Batalha do Genipapo e pela primeira vez eu encontrei o presidente Sarney. E eu morrendo de medo que ele desmentisse a minha história, né? Aí cheguei, ele falou, muito boa aquela história do corsário que você contou. Falei, pois é, presidente, inclusive eu contei uma história lá que eu espero que o senhor confirme. Ele falou, não, pisei e pisaria de novo. Eu falei, ufa, então estou salvo. Minha reputação, por enquanto, está salva. Eu queria saber o que conduz à pesquisa e à análise de reconstrução das relações sociais da época, ou seja, o que você usou como artifício para conseguir reconstruir toda, digamos assim, toda a história mesmo, toda a relação que os personagens tinham, que os personagens históricos tinham. Meu nome é Fernando Pereira, da Escola Crescimento. Obrigado. Eu acho assim, o segredo, para você adquirir conhecimento, não existe outra forma senão estudar e pesquisar. Ninguém adquire conhecimento por mera inspiração, de uma musa inspiradora, não. Para você aprender coisas, é preciso realmente pesquisar. A única forma que a gente tem de adquirir conhecimento é pelo estudo, pela pesquisa. E é o que eu faço, ou seja, eu faço claro, agora com um viés jornalístico, né? Eu pesquiso uma fonte, uma gama muito grande de informações, basicamente nos livros, visito os locais em que as coisas aconteceram, porque tem muita informação lá ainda hoje. Se chegar a observar onde foi o Grito de Ipiranga, a festa do 2 de julho em Salvador, o local da Batalha do Genipapo, no Piauí, ir a Portugal, observar os locais em que a corte morou e tal, e tudo, tem muita informação interessante hoje nesses locais históricos. Mas eu leio muito e depois eu procuro ser muito seletivo, porque você não pode mobilizar uma massa muito grande de informação e publicar tudo. Tem que separar, o que a gente chama de separar o joio do trigo. Aí eu trabalho de edição. Eu procuro sempre misturar elementos pitorescos, engraçados, às vezes bem-humorados, com análises mais profundas. Ou seja, o livro não pode ficar só numa análise profunda, porque senão ele fica muito chato. E se eu ficar só no bom humor, só no pitoresco, ele fica mero entretenimento, ele não tem contribuição alguma para o estudo de história do Brasil. Então isso é uma coisa muito sensível. Eu procuro ficar muito atento aos personagens, histórias de pessoas, que eu acho que isso torna essa história mais palatável às outras pessoas também. Mas isso é uma técnica jornalística, ou seja, como é que você mistura os elementos narrativos de maneira que a história não fique nem banal, nem profunda demais e consiga atrair as pessoas. Eu acho que é uma técnica jornalística. A pergunta é a seguinte, o nosso grande historiador poderia informar de quem é aquela legenda Ordem e Progresso, da nossa bandeira? Sim, essa é uma legenda que vem da ideologia positivista. Os positivistas, eles se inspiravam nos ensinamentos, nas ideias de um filósofo francês chamado Auguste Comte. Auguste Comte, ele defendia a ideia que, a sociedade precisava progredir, que o ápice da história humana seria o momento em que todas as pessoas tivessem os seus direitos, as suas liberdades individuais, e estivessem aptas a participar coletivamente da construção do futuro. Essa era uma idealização da sociedade humana. Ele via o processo histórico como uma caminhada linear, coisa que hoje, às vezes, os historiadores, os cientistas discordam, ou seja,
nem sempre o ser humano caminha para frente. Uma civilização pode regredir também. E às vezes regredir para a barbárie, para isso. A gente tem observado isso nas guerras étnicas e tal. Se observar, por exemplo, o que aconteceu na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. O massacre, o genocídio dos judeus, não ocorreu numa sociedade primitiva. Era a sociedade mais avançada da época. Na literatura, na ciência, na psicanálise, foi lá que aconteceu o genocídio. Então é curioso isso. Isso contraria as ideias do Augusto Comte. Mas na época, ele defendia isso. E ele criou uma religião chamada positivismo, que cultuava a humanidade como um bem supremo a ser atingido. E que defendia que havia alguns estágios para atingir essa nova ordem social. Entre elas, uma ditadura, ou seja, uma elite muito ilustrada, imbuída de ideais puros, de bons propósitos, que imporia uma república sobre todos os demais, ignorantes, analfabetos, incapazes de participar do processo, e conduziriam a sociedade ao novo patamar de desenvolvimento. Esse é o ideário positivista. E a legenda desse ideário era ordem e progresso. Primeiro ordem, depois progresso. E é de fato isso que acontece com a República no Brasil. Ou seja, a República ela vem, em 1889, descolada das ruas. Ela logo se transforma numa ditadura militar, com Floriano Peixoto. E isso é muito forte no ideário positivista, de que é um estágio de ditadura, de regime autoritário, para depois chegar a um estágio de liberdade. Foi uma experiência maravilhosa e estou à disposição para os autógrafos lá. Muito obrigado.